Mordomos de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que o mesmo exerça a sua administração sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre todo o réptil e todos os demais seres existentes na terra. E Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e os abençoou e lhes deu a natureza de multiplicar e encher a terra com seus descendentes, para que toda a terra esteja sujeita à sua administração, conforme a imagem e a semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Mordomo significa administrador. Mordomos de Deus significa administradores das propriedades de Deus. O homem foi criado e colocado neste planeta para administrá-lo com a natureza administrativa de Deus, conforme a sua imagem e semelhança. Essa natureza administrativa começou com o primeiro casal, indo até a entrada do pecado, alterando toda a natureza administrativa de Deus. A alteração da natureza administrativa do planeta. Deus criou Adão como príncipe administrador do planeta. A fome de poder, ser igual a Deus, levou Adão a substituir a natureza administrativa de Deus pela natureza de Satanás. Conforme Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14, Deus não criou os anjos com a natureza administrativa, e sim com a natureza para proteger o povo de Deus. Satanás, sendo criado na categoria angelical, não administrativa, vem administrando o planeta Terra de forma tão desastrosas que, ao invés de manter o que Deus criou, vem reduzindo este planeta ao caos, ou seja, à completa desordem, devolvendo o planeta em ordem para Deus. O primeiro Adão, pela fome de poder, o primeiro homem, isto é, Adão, pela fome de poder, transferiu a natureza administrativa deste planeta das mãos de Deus para as mãos de Satanás. O homem Jesus veio para estabelecer o seu reino na terra, iniciando sua base com a criação da igreja para, no tempo certo, expulsar Satanás do comando para ocupar a função de rei dos reis deste planeta, para colocá-lo em ordem durante o seu império milenar. Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 16 e Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6. O apóstolo Paulo predisse essa substituição. Vamos à leitura do texto bíblico. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Cada um por sua ordem. Cristo, o primeiro a ressurgir dentre os mortos, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, após entregar a Deus Pai o reino, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que Jesus destruirá será a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 a 26. A igreja, a base de Cristo para a administração do planeta para Deus. Deus criou o homem com a sua natureza
imagem e semelhança para administrar o planeta. Só que esse propósito de Deus ainda não aconteceu. Desde a entrada do pecado, este planeta vem sendo administrado pelos agentes de Satanás, com a natureza de Satanás. Desde o Velho Testamento até hoje, todos os agentes de Deus que entraram e entram para administrar setores do planeta foram e são ferrenhamente perseguidos e executados, como tem sido com o povo de Israel, a base do projeto da redenção de Deus para a humanidade. Como também os profetas de Deus, como aconteceu com Jesus Cristo, com a igreja, com os apóstolos e com aqueles que admitem Deus acima de todos, tendo como amostra uma facada mortal recentemente sofrida. A questão não é um homem em si. Na questão da facada, são todos aqueles que proclamam Deus acima de tudo ou de todos. A igreja, assessora de Cristo no reinado milenar. Sem dúvidas, o propósito de Deus ao criar o homem com a sua natureza ou imagem e semelhança para restaurar e administrar o planeta, cumprir-se-á na igreja glorificada como agentes junto a Jesus para reinar, para julgar e para reinar neste planeta. Vejamos algumas comprovações bíblicas. Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que os santos hão de julgar os anjos? Naturalmente é uma referência aos anjos caídos. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. E Jesus disse aos apóstolos: Em verdade vos digo, que vós que me segues, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre as 12 tribos de Israel, para julgá-las e, naturalmente, para reinar sobre elas durante o milênio. Mateus 19, versículo 28. Deus, na pessoa do Espírito Santo, está preparando a sua igreja para restaurar com Cristo este mundo para Deus, para governá-lo com a imagem e a semelhança dele. Um novo tempo de glória para a igreja está chegando. Que todas as informações bíblicas nos estimulam a honrar a nossa posição como membros do corpo de Cristo em todos os tempos e também, principalmente, nestes últimos tempos, porque nós seremos agentes de Deus com Cristo para cumprir esta mordomia, para julgar e governar este planeta no milênio de Cristo. Que você esteja preparado como membro do corpo de Cristo para fazer companhia a todos nós
neste grande ministério que Jesus tem preparado para toda a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.